Fala pessoal, e aí, tudo bom? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e vamos começar hoje mais uma aula, tá? Esta é uma aula de Física destinada aos alunos do terceiro ano, onde nesta aula a gente efetivamente irá entrar aqui no conteúdo de corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar. Então pessoal, eu peguei essa figura aqui, tá? Da nossa última aula. Aqui nós temos uma pilha, tá bom? Uma pilha, a pilha ela tem um polo positivo, né, e um polo negativo. Lembrando que esse mais ele só quer dizer apenas que o potencial VA é maior que o potencial VB, né? Então aqui nós temos que o potencial VA é maior do que o potencial VB, tá? E a diferença de potencial nessa pilha é simplesmente, tá, o A, tá? A diferença de potencial no ponto A, que é VA, menos a diferença de potencial no ponto B, tá certo? Pronto. Guardemos essa informação. Pois bem, né? Então imagine o seguinte, imagine que você tenha um fio, tá certo? Você conectou um fio no polo positivo dessa pilha, tá? Aí conectou esse fio numa lâmpada, tá? Aqui a lâmpada, tá? Um dos polos da lâmpada e aqui o outro polo da lâmpada. Tá? E você pega outro fio e conecta aqui, tá? No outro polo da pilha. Tá? De maneira que esse sistema aqui faz com que essa lâmpada ela fique acesa, tá? Ela acende com base nesse sistema. É a mesma coisa na prática, seria você pegar uma pilha, pegar uma pequena lâmpadazinha e ligar essa lâmpada na pilha e a pilha vai acender, tá bom? Desde que a bateria possua carga, né? Que a pilha possua carga. Pronto. Então, vamos entender aqui o seguinte, né? Na nossa aula passada, nós vimos que, veja só, este aqui é o potencial maior, né? Potencial maior. Portanto, as linhas de campo, tá? Lembrem-se que elas sempre direcionam-se, o sentido delas é sempre em direção a potenciais menores. De tal maneira que se você vai contra as linhas de campo, então você vai se aproximando cada vez mais de potenciais maiores. Então é por isso que as linhas de campo aqui, ó, que eu desenhei aqui em cinza, tá? Isso aqui é um zoom do fio, tá? Isso aqui, ó, isso aqui são as extremidades do fio. As extremidades não, digamos assim, a parte que enrola todo o metal que tem dentro do fio, tá? Eu ampliei aqui. E de tal maneira que dentro desse fio nós temos aqui um campo elétrico apontando aqui para a esquerda, né, em direção aqui aos potenciais menores. Bem, nós sabemos que os elétrons, tá, são justamente as cargas que são móveis, né? São as cargas que possuem mobilidade dentro de um arranjo atômico, tá? Dentro do átomo de maneira geral. Tá? Então aqui, ó, esse fio aqui, imagine que seja um fio de cobre. Então, todos os átomos de cobre possuem elétrons, né? Esses elétrons, boa parte deles estão livres para se mover e dessa maneira possuem mobilidade. Tá? Então, quando esse fio ele é conectado na lâmpada, então passa a surgir esse campo elétrico, tá? Passa a surgir esse campo elétrico que vai fazer com que esses elétrons eles se movam aqui, ó, em uma direção contrária às linhas de campo, tá certo? Então eles vão se mover aqui, ó, com uma certa velocidade v em uma direção contrária às linhas de campo, tá? Pronto. Então estão se movendo aqui com uma certa velocidade v. Pronto. Esse movimento ordenado, tá, é o que nós damos o nome de corrente elétrica. No final das contas, corrente elétrica é o quê? É um movimento ordenado de portadores de carga, tá? De cargas elétricas de maneira geral. Pronto. Então, se você observar bem, tá? Neste caso aqui, a corrente desses elétrons aqui, tá? Esta corrente vai aqui, ó, em direção ao potencial maior. Então aqui, ó, eu vou chamar essa corrente aqui de IR, tá? Por que IR? Porque isso aqui
será a nossa corrente real, tá? Corrente real. Porque na prática são os elétrons que se movem, tá? Que se movem, que possuem mobilidade, então se movem por causa desse campo elétron. Tá? E esses elétrons aqui, tá? Eles atravessam aqui essa lâmpada, tá bom? Eles atravessam aqui, essa corrente ela sai do polo de menor potencial, tá? Atravessa aqui a lâmpada. Quando essa corrente atravessa a lâmpada, obviamente esses elétrons eles levam energia para a lâmpada, que faz com que ela acenda, tá? E assim fica um fluxo de corrente, né? Um ciclo de corrente, um ciclo de movimento de elétrons ordenados, tá bom? Pronto. Então, corrente nós compreendemos como um movimento ordenado de cargas, tá certo? Deixa eu só colocar aqui, movimento ordenado de cargas, tá? Isso, digamos assim, é a definição de corrente elétrica. Pois bem, só pessoal que é o seguinte, tá? Que é o seguinte. Bem, na física, nós adotamos uma coisa que nós chamamos de corrente convencional, tá? Corrente convencional. Então, ó, percebam bem uma coisa aqui. Vamos imaginar, tá, que vamos desenhar aqui os prótons, tá certo? Que são as cargas positivas, tá? Nesse caso aqui, tá? Os prótons dos átomos de cobre que estão nesse fio aqui. Pronto, desenhei 4 prótons. Bem, nós sabemos que as cargas positivas, quando elas estão dentro de um campo elétrico, elas se movem no mesmo sentido do campo, direção e sentido do campo elétrico. Então, essas cargas positivas, se elas se movessem, tá? Se elas se movessem, elas iriam se mover aqui, ó, para a esquerda, tá? O movimento delas seria aqui, ó, para a esquerda, seria no mesmo sentido, na mesma direção e sentido do campo elétrico, tá? Então nós íamos ter aqui, ó, uma corrente, tá? Essa corrente azul aqui, que nós vamos chamar de I, tá? Então essa corrente aqui, ó, perceba que ela está saindo aqui, ó, do polo de maior potencial em direção ao polo de menor potencial, tá? Então essa corrente aqui nós chamamos ela de corrente convencional. Por que corrente convencional? Porque na física se adotou o seguinte: a corrente elétrica adotada, tá, para os tratamentos teóricos, para fazer as contas, tá, para fazer uma avaliação física, é a corrente, tá, é a corrente que existiria se os prótons tivessem mobilidade, tá certo? Então, essa corrente I é a corrente convencional. Convencional. Pronto. E, de fato, será essa corrente que nós vamos adotar, tá, a partir de agora, tá, a partir de agora até todos os nossos estudos que envolvem corrente elétrica. Portanto, ó, se nós imaginarmos esta figura aqui, tá, que é a mesma dessa aqui, porém sem o zoom, a corrente elétrica que nós vamos adotar vai ser uma corrente que sai do maior potencial, tá, em direção ao menor potencial. Então, essa é a corrente física que nós iremos adotar. Então, essa corrente, ao passar aqui por esta lâmpada, tá, ela vai transferir energia, tá? A lâmpada ela vai absorver energia desses portadores de carga, que vai fazer com que essa lâmpada ela fique acesa, tá? Ela acenda, tá bom? Ela acenda. Pronto. Então, nós sabemos do seguinte, né? Sabemos que essa bateria ela produz uma certa diferença de potencial, tá? Diferença de potencial nós representamos por U, que neste caso aqui é VA menos VB, tá? Perfeito. Maravilha. Pronto. Agora, veja só uma coisa. Isso aqui, pessoal,
tá? Isso aqui é um desenho que tenta representar uma certa realidade, tá? Que é o quê? Que é uma realidade que envolve uma pilha que está ligada a uma lâmpada, tá? Onde essa pilha faz essa lâmpada acender, tá bom? Pronto. Só que nós podemos fazer uma representação esquemática, tá? Um esquema dessa figura aqui, tá? Um esquema mais simples, tá? Muito mais simples, que seria o seguinte, tá? Que seria considerar, tá? Que seria considerar a seguinte coisa. Deixa eu ir aqui para outro quadro. Pronto, tá aí, ó. A nossa figura, tá? Nós temos aqui uma pilha que possui uma certa diferença de potencial, tá? E eu vou desenhar o esquema, tá? Justamente o esquema, tá? O esquema desse circuito. Então, ó, percebam bem. Toda vez que nós formos representar uma pilha, uma bateria ou então uma tomada, por exemplo, que há uma diferença de potencial, nós representamos por dois tracinhos assim paralelos, tá? Dois tracinhos paralelos. Onde o tracinho maior ele representa o maior potencial, que é o mais, né? E o tracinho menor representa o menor potencial. Tá certo? Pronto. Então, nesse circuito, perceba que nós temos o quê? Nós temos uma lâmpada. Essa lâmpada, nós vamos representá-la por esse zigue-zaguezinho aqui e vamos colocar a letra R, tá? R de quê? R de resistência elétrica. Aí eu já explico isso aí. Pronto. Então, ó, fechamos aqui o nosso esquema. Então, isso aqui é um esquema simplificado. Aqui nós temos uma diferença de potencial U, tá? É um esquema simplificado desse nosso circuito aqui. De maneira que a corrente, tá? A corrente elétrica é uma corrente que sai do positivo, ó, sai do positivo, tá? Então, portanto, ela está nessa direção, do positivo até o negativo, tá? Do positivo até o negativo. Pronto. De maneira que essa corrente ela fica circulando aqui, esta lâmpada, fica circulando esta lâmpada. Pronto, agora deixa eu explicar para vocês por que nós representamos a lâmpada por essa letra R, tá? Então, bem, se você já conheceu alguma lâmpada incandescente, se você já chegou a ver uma, não, essas lâmpadas incandescentes elas pararam, tá? Elas não parou completamente a fabricação delas, mas diminuiu bastante, de tal maneira que hoje é muito difícil de se encontrar nessas lâmpadas. Então, uma lâmpada incandescente é justamente aquela lâmpada, tá, de vidro transparente, onde nós temos aqui uma parte de alumínio, tá? Uma parte de alumínio. Pronto. E aqui nós temos uma molinha, né? Temos aqui uma molinha nessa lâmpada. Pronto. É mais ou menos assim uma lâmpada incandescente. Tá. Agora, o que acontece? Veja só. Se eu der um zoom aqui, tá? Imagine que eu pegue aqui uma pequena região dessa molinha, tá? Uma pequena região, muito pequena mesmo. Então, ó, se eu desse um zoom dessa pequena região, o que eu ia ter? Eu ia ter um fio cheio de átomos, tá? Eu ia ter aqui um fio, tá? Quando esse fio ele está repleto de átomos, né? De átomos. Imagine que esse fio, normalmente esses fios eles eram de tungstênio. Então pronto, eu tenho aqui uma molinha, um filamentozinho de tungstênio. Pronto. Quando eu ligo essa lâmpada, tá, em um bocal ou em uma parte que tenha energia, o que vai acontecer é que uma corrente elétrica aqui, ó, ela vai fluir através desse filamento. E quando ela passar aqui, ó, por dentro desse filamento, os elétrons, a mobilidade dos elétrons, todo o atrito que esses elétrons vão realizar com esses átomos, tá? Todo o atrito, devido a esse movimento ordenado, vai fazer com que esse filamento ele aqueça. Tá? Ele aqueça. Tá? E por que ele aquece? Por causa dessa resistência
tá, que os átomos do cobre oferecem ao movimento ordenado dos elétrons. Tá? Então esse filamento ele começa a aquecer de tal maneira, tá, que ele passa a ficar incandescente, ou seja, ele começa a brilhar, tá certo? Ele começa a brilhar, pronto. Então é esse brilho que nós chamamos de brilho incandescente, tá, que fazia com que essas lâmpadas aqui, as lâmpadas incandescentes, iluminasse uma determinada região, tá, justamente por causa desse brilho. Perfeito, tá? Perfeito. Então, toda vez que nós formos representar uma lâmpada, nós iremos representá-la pela letra Rzinho, tá certo? Esse Rzinho, ele representa resistência elétrica. Deixa eu só desenhar aqui, ó. O Rzinho aqui representa resistência elétrica. Resistência. Pronto, perfeito. Só que essa resistência elétrica, pessoal, ela não é algo comum apenas das lâmpadas, né? Não é somente as lâmpadas que têm essa resistência. Todo aparelho eletrodoméstico ele tem uma determinada resistência elétrica, tá? Imagine, por exemplo, um aparelho de TV, né? Para que o aparelho de TV funcione, é necessário que uma corrente, tá, ela circule todos os circuitos, todos os dispositivos elétricos que tem dentro da TV. Então, essa corrente, ao passar por todos esses circuitos, ela vai encontrar o quê? Vai encontrar uma resistência. Tá? Uma resistência à passagem de corrente. Esses elétrons vão encontrar uma resistência. Então, todo aparelho eletrônico ele pode ser representado dentro de um esquema de circuito por uma letra R, tá? Pela letra R. Tá? Eu vou anotar isso aqui para vocês. Pronto. Escrevi aqui, ó. Todo aparelho eletroeletrônico oferece uma resistência à passagem de corrente, fazendo com que ocorra um aquecimento, tá? Então, isso aqui é o seguinte, pessoal. Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, quando o seu telefone, tá, ele está carregando, bem, ele aquece, né? Aquilo é devido à corrente que circula no aparelho telefônico. Tá? Se ele está fora da tomada, mas se você mexe nele por um certo tempo, ele aquece também. Isso é o que? É devido à passagem da corrente. Então, esse aquecimento, tá, que frequentemente ocorre, que sempre ocorre, tá, devido à passagem de corrente, aquecimento devido à passagem de corrente, ele possui o nome de efeito Joule. Tá? Efeito Joule. Pronto, efeito Joule. É justamente este aquecimento à passagem de corrente. Tá bom? Pronto. Vamos aqui para o próximo quadro. Aqui, pessoal, vejam só. Tá? Unidades de resistência, corrente elétrica e DDP. Bem, essa DDP representa diferença de potencial, tá? É justamente a voltagem de uma determinada pilha, bateria. Tá? Então vamos aqui. Bem, a resistência elétrica, tá? A resistência nós costumamos, como eu falei na aula passada, representar pela letra R, né? Pela letra R. A corrente elétrica pela letra I, tá? E a DDP é a letra U, né? A letra U. Pronto, então a unidade da resistência elétrica é o que nós chamamos de ohm, tá? E ele é representado por esta letra grega que se chama o ômega, tá? A corrente elétrica, tá, ela é medida por uma grandeza chamada de ampere, tá? Ampere, que é representada pela letra A maiúscula. Tá? E, por último, a diferença de potencial, isso aqui você já viu, tá? Ela é representada, a unidade dela é o volt, tá bom? É o volt que nós representamos pelo Vzão maiúsculo. Pronto, perfeito. Então, observe aqui o seguinte, tá? Existe
basicamente, todo esse estudo inicial de circuitos elétricos, eles vão envolver essas três grandezas aqui, ó. Resistência elétrica, corrente elétrica e diferença de potencial. Agora imagine aqui o seguinte circuito, tá? Imagine aqui que eu tenha um circuito, tá? Aqui eu tenho um potencial menor, potencial maior. Tá? Esses dois potenciais, eles alimentam um determinado resistor, tá? Que pode ser uma lâmpada ou pode ser qualquer aparelho eletrodoméstico. Tá bom? Imagine que seja uma lâmpadazinha, que eu vou representar por esse zigue-zague. Pronto, e colocar a letra R. E aqui a letra U. Perfeito, maravilha. Então, nós sabemos que o maior é o positivo, o menor é o negativo, né? Então, ó, a corrente aqui, ela sai do positivo e vai em direção ao negativo. Pronto, este é o sentido da corrente. Maravilha. Então, vamos lá, tá? Essa diferença de potencial, vamos dar um valor, vamos dizer que ela vale 12 volts, tá? É uma bateria de um carro, por exemplo. E essa resistência aqui, vamos supor que ela vale 4 ohms, tá? A relação que envolve R, I e U é esta aqui, ó. Tá? A corrente elétrica ela é igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Tá? Isso aqui é chamado de primeira lei de Ohm, tá certo? Mas aqui ninguém vai se preocupar com essa nomenclatura, não. Tá? Vamos entender somente como é que funcionam as coisas, né? Então, a corrente elétrica aqui nesse circuito, tá? É a diferença de potencial dividido pela corrente. Neste caso aqui, ó, veja só uma coisa. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte, ó. I vai ser igual a diferença de potencial aqui é 12 volts, tá? 12 volts dividido pela resistência que é 4, tá? 4 ohms, 4 ohms. Então, isso aqui vai resultar em 12 dividido para 4, isso aqui vai dar 3 amperes. Tá? Então, esta aqui é a corrente que circula esse circuitozinho simples aqui que eu acabei de desenhar. Tá certo? Esse circuito simples. Pronto. Obviamente que se você aumenta essa diferença de potencial, você vai ter um aumento na corrente, né? Porque existe uma certa dependência linear entre essas coisas aqui, tá certo? Entre a grandeza I e a grandeza U. Pronto. Agora vamos falar aqui, tá? Então, esse 3 aqui, tá? É a corrente que alimenta o circuito, ou seja, é a corrente produzida por esta bateria aqui. Então, deixa eu anotar isso aqui. Ok, pessoal. Então, voltamos aqui, né? Tá? Nesse quadro aqui. Resistência equivalente. Uma única resistência que equivale a todas que estão no circuito. Então, isso aqui é o seguinte, para que você compreenda esse negócio de resistência equivalente, que nós chamamos de REC, tá? Veja só uma coisa, imagine que eu tenho aqui um circuito, esse circuito aqui ele tem duas lâmpadas, tá? Duas lâmpadas que estão dispostas dessa maneira, uma do lado da outra. Vamos dizer que a lâmpada 1 ela tem uma resistência R1 de 2 ohms e a lâmpada 2, tá, que eu vou chamar de R2, tem uma resistência aqui de 3 ohms. Né? 3 ohms. Pronto. Perfeito. Ambas essas lâmpadas elas são alimentadas por uma bateria de 9 volts. Né? Então, essa bateria ela vai induzir uma corrente, né? Que ela tem uma diferença de potencial e essa corrente vai simplesmente circular o fio de maneira que quando ela passa aqui, quando ela atravessa aqui as lâmpadas, elas começam a brilhar, né? As lâmpadas começam a acender. Pronto, perfeito. Se nós fôssemos desenhar um esquema dessa figura, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Pronto, tá aqui o esquema, né? Essa DDP ela possui um valor de 9 volts, tá? As resistências R1 e R2, R1 de 2 ohms, R2 de 3 ohms, pronto. Então, da maneira que foi posto aqui, ó, essa corrente ela sai do positivo para o negativo, portanto ela percorre aqui o sentido horário, tá? Então, ela faz com que
esses dois resistores eles funcionem, né? Esses resistores aqui, eles estão sendo representados por lâmpadas, tá? Agora imagine o seguinte, imagine esses resistores que, como o nome diz, eles resistem à passagem de corrente. O resistor R2 resiste mais do que o R1, né? Até porque a resistência aqui do R2 é maior, tá? Então, como é que você vai compreender essa resistência? Você vai compreender da seguinte maneira. Imagine que eu tenha uma porta, tá? Imagine que eu tenho uma porta. Essa porta ela tem um determinado tamanho, tá? Tá aqui a porta. E essa porta vai servir para quê? Vai servir para a passagem de cargas em movimento. Tá bom? Essas cargas estão se movendo aqui em direção a esta porta. Estão todas elas aqui se movendo em direção a essa porta. Deixa eu colocar aqui um vizinho. Só para... Pronto. Todas elas estão se movendo. Pronto. Agora, depois dessa porta, vai ter uma porta que tem uma resistência maior ainda. O que é uma porta de uma resistência maior? É uma porta menor. Por quê? Porque se a porta for menor, a dificuldade de passar vai ser maior, porque o espaço é menor. Então, essas cargas aqui, elas vão encontrar duas resistências. Elas vão encontrar a resistência R1, que tem um determinado valor, e vão encontrar uma resistência R2, que é um valor ainda maior. Tá? Ainda maior. Então, essas duas resistências, elas vão se somar. Tá? Elas vão se somar. Então, daqui, ó, nós tiramos que o REC, tá? A resistência equivalente, quando esses circuitos, ó, eles estão dispostos dessa maneira, quando o circuito ele está disposto dessa maneira, né? É uma resistência acoplada no mesmo fio. Então, a resistência, ela simplesmente vai se somar. R1 vai se somar com R2, né? Então, aqui, ó, a resistência equivalente vai ser 2 mais 3. Isso aqui vai dar igual a 5 ohms. 5 ohms. Esse é o REC, né? Pronto. Para determinar a corrente é o quê? É o U dividido, tá, pela resistência equivalente. Acontece que U, nesse caso, vale 9 volts. Tá? 9 volts, dividido aqui pela resistência equivalente, que a gente acabou de encontrar, 5 ohms. Quando nós fazemos essa divisão aqui, 9 dividido para 5, isso aqui dá igual a 1,8, tá? 1,8 ampere. Tá? Pronto. Isso aqui é o que? É a corrente que atravessa, o valor da corrente que atravessa este circuito. Tá bom? Pronto. Agora, E se esses resistores eles estivessem dispostos, tá? Eles estivessem, digamos assim, configurados, ligados de outra maneira, tá? Vê o próximo quadro. Pronto, pessoal. Veja só essa nova configuração, tá? Nós temos aqui a bateria. Essa bateria ela tem a mesma voltagem, ela tem aqui 9 volts, tá? E essas lâmpadas agora, elas estão dispostas dessa maneira, né? Essa aqui é a lâmpada 1, que possui uma resistência de 2 ohms. E essa aqui é a lâmpada 2, tá? O R2, que possui uma resistência de 3 ohms. Tá? Pronto. Então, essa bateria, como ela tem uma diferença de potencial, ela vai induzir um campo elétrico no fio, que por consequência vai produzir uma corrente. Tá? Então, essa corrente aqui, ela se desloca aqui, ó, sempre do positivo até o negativo. Pronto. Só que o que acontece? Quando essa corrente chega aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Ela encontra uma bifurcação, que é justamente uma divisão de caminhos. Tá? Então, o que vai acontecer é que essa corrente, parte dela vai aqui por cima, eu vou chamar de I1, e parte dela vai aqui por baixo, que eu vou chamar de I2. Tá? Pronto. Agora, se nós fôssemos analisar aqui, tá certo? Em termos de resistência, veja só uma coisa. Nós teríamos aqui uma porta maior, né? Uma porta maior, tá?
Só que essa porta maior, ela está do lado de uma menor. Pronto, uma maior e uma menor. Essa aqui representa o resistor de 2 ohms e essa aqui representa o resistor de 3 ohms. E nós temos vários elétrons, tá, que estão se movendo em direção a essa porta. Tá? Então aqui, ó, se movendo em direção a essa porta. Então perceba que, diferente da outra situação, nessa agora, esses elétrons eles têm a possibilidade de passarem, tá? De se dividirem e passarem pelas duas portas. Então, se você analisar bem, a resistência aqui vai ser menor. Por quê? Porque, bem, eu tenho duas portas disponíveis, tá, para eu passar, uma do lado da outra. Tá? No outro exemplo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma porta e atrás dessa porta existia outra porta. Então eu vou ter dificuldade de passar na primeira e vou ter mais dificuldade ainda de passar na segunda. Tá? Nesse caso não, eu já disponho de duas portas onde eu posso, tá, passar por uma ou pela outra. Tá certo? Então perceba que nesse caso aqui a resistência naturalmente ela vai ser menor. Tá? Vai ser menor. Então, nesse caso aqui, ó, a resistência equivalente, veja só, a resistência equivalente, neste caso aqui, ela vai ser dada como a multiplicação de R1 por R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Tá? R1 mais R2. Pronto. Isso aqui é uma fórmula, é uma expressão, tá, que se você quiser entendê-la de maneira melhor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu explico ela bem direitinho para vocês, tá? Mas por enquanto, tome ela como sendo uma fórmula onde você vai calcular a resistência equivalente sempre que o circuito se apresentar dessa maneira, tá? É um resistor, digamos assim, ao lado do outro, onde a corrente que atravessa eles, ela foi dividida em algum ponto anterior. Tá? Então, nesse caso, quanto é que vai ficar o REC? A resistência equivalente. Tá? Resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2. R1 é 2, tá? R2 é 3. Então, 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Isso aqui vai dar 6 dividido por 5. Isso aqui dá igual a 1,2 ohms. Pronto, se você observar, ó, este valor aqui, ele é menor do que R1 e menor do que R3. Ou seja, o que é natural, né? Tá? Nós já esperávamos isso. Afinal de contas, essas portas agora, elas vão estar, digamos que, uma junta com a outra, me permitindo, tá? Permitindo justamente a passagem de uma maior corrente. Tá certo? Então, a corrente elétrica, que nesse caso, né, vai ser a diferença de potencial dividido pelo REC, tá? Deixa eu fazer isso aqui embaixo, tá? I vai ser a diferença de potencial dividido pelo REC, tá? O I aqui é 9 volts, tá? Dividido pelo REC, isso aqui é 1,2 ohms, tá? Quando nós dividimos aqui 9 por 1,2, isso aqui dá igual a 7,5 amperes. Tá? 7,5 amperes. Então isso aqui é o que? É a corrente elétrica que alimenta esse circuito, que é bem maior do que a outra, né? A outra só deu 3 amperes. Então perceba uma coisa aqui, né? Nos dois casos a bateria foi de 9 volts, tá? Só que a resistência equivalente mudou. Então, conforme a resistência equivalente mudou aqui para esse segundo caso, a corrente ela aumentou. Então, daí você já pode ir tirando que, para um caso onde há uma baixa resistência, nós sempre vamos ter uma alta corrente. Tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou gravar mais um vídeo explicando, tá, alguns exemplos, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus e qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, pessoal.